Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Gente, vamos falar sobre um assunto hoje que é, assim, um pedido bem recorrente entre os meus clientes para os projetos, que é o pé direito duplo. Eu, particularmente, gosto bastante, porque eu acho que ele traz uma sensação de amplitude, né? Pera lá, vamos começar do começo. O que é o pé direito? Né? Muita gente não sabe, então eu vou explicar. O pé direito nada mais é do que a altura entre o chão, o piso, até o teto do seu ambiente. Então, isso é o que a gente chama de pé direito. Quando a gente fala de pé direito duplo, a gente está falando aí em torno de 5 metros, acima de 5 metros. Então, de 5 a 6 metros, a gente já tem um pé direito duplo. O pé direito padrão aqui no Brasil é 2,80, um pé direito que já é alto é 3 metros, já é um pé direito bacana, que traz uma amplitude maior para o espaço, mas quando a gente fala de pé direito duplo, a gente fala em torno de 5,5 metros, 6 metros, tá? Então, o pé direito duplo é algo que eu gosto bastante, é algo que a gente consegue trabalhar muito essa questão da grandiosidade do espaço, né? De trabalhar bastante essa questão da iluminação natural também. No pé direito duplo, a gente pode trabalhar com grandes aberturas, grandes janelas, principalmente quando a gente tem uma vista bonita, né? Por exemplo, bastante verde, a gente consegue conectar a questão do interno com o externo. Então eu gosto bastante de trabalhar a questão do pé direito duplo, principalmente pela questão de iluminação, da amplitude e da ventilação natural, tá? Só que quando a gente fala de pé direito duplo, a gente também tem a gente sempre tem, né? Os prós e os contras. E quando a gente fala sobre o pé direito duplo, a gente tem que tomar ali alguns cuidados, tá? A gente simplesmente não pode fazer um pé direito de 6 metros de altura e achar que aquilo vai ficar bonito, um paredão liso, sem nada. Então a gente tem que pensar que quando a gente vai investir no pé direito duplo, a gente tem que pensar também que a gente precisa investir numa decoração para aquela parede de 6 metros de altura, né? Não dá para deixar aquela parede crua, sem nada. A gente tem que pensar também, com o pé direito duplo, que a gente tem que ter uma iluminação mais pensada para aquele espaço, né? A gente tem que vencer aí 6 metros de altura, então a gente tem que pensar numa iluminação que vá conseguir iluminar. Por exemplo, se a gente tiver pontos de iluminação apenas lá no teto, a gente tem que pensar que aquela iluminação precisa chegar até a gente que está pequenininho ali embaixo, né? Então a gente tem que trabalhar bem essa questão da iluminação, pensar na iluminação além dos pontos do teto, pensar que a gente pode trabalhar com pendentes, a gente pode trabalhar com arandelas nas paredes, a gente pode trabalhar com aquelas, ai meu Deus, me fugiu o nome. Aquele abajur de piso, sabe? Aquela luminária de piso. A gente pode trabalhar também com pontos de iluminação focais no chão, é bem bacana, eu adoro trabalhar esse tipo de iluminação. Eu tenho uma colinha aqui, umas anotações para eu não esquecer de falar nada com vocês. Além da iluminação, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ainda falando sobre a iluminação, por exemplo, tem gente que gosta muito de colocar um pendente, né, para iluminar um ambiente com pé direito duplo, colocar um pendente grande, mas a gente tem que pensar que o pendente, só o pendente, pode trazer pra gente uma sensação de caverna. Porque ele vai iluminar, o pendente geralmente ele ilumina só o que tem dele para baixo. Então, se a gente põe um pendente, né, ele vai iluminar ele ali para baixo. O que tá lá em cima vai ficar na penumbra, vai ficar escuro. Então a gente tem que trabalhar, além do pendente, pontos de iluminação no teto, tá? Não vamos trabalhar só no pendente, porque vai ficar estranho, vai causar uma sensação estranha para quem estiver dentro do espaço. Às vezes a pessoa nem percebe o que está acontecendo, mas vai causar uma sensação estranha. Outra coisa que a gente tem que pensar é que o pé direito duplo, ele nos traz também, falando dessa coisa de sensação, ele nos traz uma sensação de magnitude, de poder. Vamos pensar, por exemplo, nas igrejas, né? Geralmente, principalmente em igrejas católicas, quando a gente entra na igreja, a gente tem aquele pé direito altíssimo, exatamente porque a igreja quer trazer essa sensação de que é grande, a igreja é grande, né? Que Deus é grande e trazer a sensação realmente da nossa
pequenez, sabe? Que a gente é pequenininho e Deus é muito grande, a igreja é muito grande. Então, é realmente essa sensação que a gente tem quando a gente entra em ambientes que tem um pé direito mais alto, né? A sensação de que, uau, que espaço amplo, que espaço, né? Elegante, de repente até de poder, né? E a gente tem que pensar se é realmente isso que a gente quer para nossa casa. Porque se você quer conforto, por exemplo, se você quer sentar ali na sua sala e assistir uma TV num ambiente confortável, num ambiente aconchegante, você não vai conseguir tanto isso num ambiente com o pé direito duplo, sabe? É claro que a gente pode trabalhar em elementos que nos tragam esse conforto, principalmente a madeira, tecidos, tapetes, né? Que são elementos que vão começar a preencher aquele espaço. Por isso que eu falei para você que não tem como você ter uma sala com pé direito altíssimo e não trabalhar elementos de decoração para compor aquela parede, sabe? Porque senão você vai ter a sensação de que você tá ali meio perdido, meio só dentro daquele ambiente, sabe? Então a gente precisa pensar em preencher aquele espaço. Bom, cozinhas com pé direito duplo. Eu particularmente não gosto, nunca fiz um projeto com cozinha, com uma cozinha que tivesse um pé direito duplo. Eu gosto de pé direitos duplos na sala, de repente no hall ali, onde tem a escada, é bacana a gente trabalhar com pé direito duplo. A gente pode, inclusive, trabalhar a escada como elemento decorativo para esse pé direito duplo. Entendeu? Então a gente não precisa fazer uma escada fechadinha com parede, a gente pode fazer uma escada realmente mais escultural, trabalhando essa questão da decoração já com a escada. Agora, cozinha com pé direito duplo não acho legal, não acho que fica funcional. A gente não tem como colocar armário, né, até 6 metros de altura. Ninguém vai conseguir usar aquele armário que tá lá em cima. Então, a iluminação também, iluminação de cozinha, a gente precisa trabalhar com uma iluminação mais focada, porque a cozinha é um ambiente de trabalho, né? Então a gente precisa ter uma iluminação mais focada e acaba que um pé direito duplo na cozinha não fica funcional. E na minha opinião, muitas vezes não fica bonito. A gente pode, de novo, trabalhar com elementos decorativos, né? Claro que a gente às vezes pega essas situações onde a cozinha tem um pé direito ou mais alto, ou até algumas vezes duplo, e aí a gente precisa trabalhar com elementos decorativos para que a gente consiga tirar aquela sensação um ambiente altíssimo, né? E conseguir trabalhar também essa questão de abaixar essa iluminação para que fique mais funcional, abaixar a altura dos armários na altura, né? Na altura que a gente consiga alcançar também para que fique mais funcional. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Quando a gente tem um pé direito mais alto também, é o que eu falei, eu gosto de trabalhar com o pé direito duplo, exatamente porque a gente consegue trazer essa sensação de amplitude, a gente consegue trazer essa iluminação natural, muitas vezes até a ventilação natural a gente consegue trazer mais para esse espaço. O que a gente tem que pensar também quando a gente vai trabalhar com isso com o pé direito duplo, que a gente vai precisar de grandes esquadrias, né, gente? Grandes janelas. Não dá pra gente ter um pé direito duplo e colocar uma janela ali de 1 metro de altura por 1,5 de largura, entendeu? A gente vai precisar trabalhar com aquelas esquadrias mais altas. Lembre-se que esquadrias, né, grandes esquadrias é um investimento grande, então pensa nisso. Outra coisa também que a gente vai precisar algumas vezes, dependendo da localização dessas grandes janelas, a gente vai precisar de persiana ou de uma cortina. Algumas vezes a gente costuma trabalhar com essas grandes aberturas nas fachadas, então a gente vai ter que pensar num tipo de vidro que traga um pouco mais de privacidade. Se a gente não tiver um vidro que traga essa privacidade, a gente vai precisar de cortinas e persianas. Então já vamos pensar que a gente vai precisar que essas cortinas ou as persianas sejam automatizadas ali para facilitar, né? Porque senão não vai ficar também nada funcional. E foi isso, gente. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu anotei aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta do pé direito duplo, abuse do pé direito duplo, assim como eu gosto bastante, eu utilizo bastante nos meus projetos, mas a gente tem que tomar aí certos cuidados e esses são os cuidados que a gente precisa tomar
para que a sua casa não fique parecendo uma igreja, para que você não se sinta pequenininho, perdido ali naquele seu grande espaço da sua sala, entendeu? É isso, espero muito que vocês tenham gostado e se você ainda não estava esquecendo, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve. Se você não segue lá no Instagram, vai lá me seguir, tem muito projeto meu, todo dia eu posto um projeto meu lá. Vou deixar aqui embaixo qual é o meu Instagram e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!